4. A indeterminação tem limite quanto? 4. Agora, não saia por aí dizendo que 0 sobre 0 é 4. Não, eu não calculei 0 sobre 0, eu calculei esse limite. 0 sobre 0, 0 dividido por 0 é uma indefinição matemática. Diz, cara. Diga. Só o numerador for 0. Aí é limite infinito. É outro tipo de coisa. Vamos ver mais à frente. Esse limite não pode ser determinado na luz das probabilidades operatórias. Não. Exatamente o que você falou. Não pode. Exatamente o que você falou. Não pode. Esse limite não é consequência do limite do quociente. Pois o limite do quociente é: sendo o limite do denominador diferente de 0, o limite do quociente é o quociente dos limites. Em existindo o limite do numerador, claro. Hã? Não, esse limite aqui não foi calculado por propriedade operatória daqui para cá. Essa passagem aqui não é propriedade operatória. Tá certo? Que dá 4. É esta proposição aqui, que diz que se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma tem limite, e a vizinhança precisa ser aberta, viu? Tá? Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, tá bom? Porque senão o ponto pode ser um dos limites do intervalo, e aí o negócio não funciona não. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também terá, os limites são iguais. Diga. Funciona para os outros tipos de limite. O limite funciona para outras indeterminações e para outros casos de limites que não são indeterminações, mas não são números reais, tá certo? Diante de um limite, há 4 possibilidades para ele. Ou ele é um número real, ou ele é mais infinito, ou ele é menos infinito, ou não é nenhum dos 3 casos anteriores. Aí você diz que ele não existe. Certo? Eu vou explicar o que é ser mais infinito e o que é ser menos infinito para frente. Vamos utilizar esta propriedade mais vezes sem escrever tudo isso, tá? Por exemplo, limite com x tendendo a 3 de x3 menos 27 sobre x menos 3. Aqui. Bem, se eu colocar, já que você mencionou aí, ó, se eu colocar assim, esse limite sai por propriedade operatória, pois o limite do denominador é menos 1, que é diferente de 0. Então, esse limite, quem é? É o limite do numerador, que é quanto? 2 à terceira menos 27, sobre 2 menos 3. E só sai assim porque o limite do denominador é diferente de 0. Então, fica 8 menos 27, que dá quanto? Menos 19, sobre 2 menos 3, que dá menos 1, portanto, isso dá igual a 19. Tá? Agora, esse aqui não sai por propriedade operatória. Limite com x tendendo a 3 de quê? X à terceira menos 27 sobre x menos 3. Qual é o limite do numerador? 0. Limite do denominador, 0. Eu estou diante de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, que é um limite. É um limite onde o que é 0 sobre 0? É qualquer limite
Isso classifica qualquer limite, isso indica qualquer limite de um quociente, onde o limite do numerador é zero e o limite do denominador também é zero. Tem várias indeterminações. Tem uma indeterminação que é a zero elevado a zero. Vocês aprenderão em que contexto isso aparece. Mais à frente você verá, tá? Zero elevado a zero, infinito sobre infinito. Mas antes de saber que diabo é esse infinito, né? Pronto, vamos calcular esse limite aí. Então, assim, agora já está na hora de passar a frequência. E, por favor, ninguém some com nenhuma folha da frequência. Eu não esqueci isso não, viu? Tá? Vamos lá. Então, fatoração vem ao meu auxílio. Então, esse fica o limite com x tendendo a 3 de quê? X à terceira menos 3 à terceira, certo? Sobre x menos 3. E a fatoração aqui, qual é? Esse é o limite com x tendendo a 3 de QI. Diferença de 2 cubos. Como é que se fatora? Diferença das bases vezes o quadrado da primeira base mais o produto das bases, que dá 3x, mais o quadrado da segunda base, que dá 9. Sobre x menos 3. Aí aqui, olha como você argumenta. Como o x está tendendo a 3, o x é diferente de 3. Portanto, eu posso dividir, o x menos 3 é diferente de 0. E aí eu posso dividir por x menos 3 numerador e denominador, tá? E de modo que eu escrevo isso como sendo limite com o x tendendo a 3, tá? Entendendo que o numerador é real e o denominador pode ser real também, tá? É real também. Pode ser não, é real. Então, que cancela. Isso aqui é o limite de quê? X ao quadrado menos 3x. Quê? Não. A fatoração é A3 menos B3 é igual a A menos B vezes A2 mais AB mais B2. Essa é a fatoração. Reveja lá na respectiva aula. Tá? Então, ó. Essa igualdade aqui não tem nada de interessante nela. Essa também não. O interessante é aqui, que eu estou usando esta propriedade. Porque esta função e essa coincidem numa... Qual é o domínio dessa função? Qual é? Reais menos 3. E qual é o domínio dessa? Reais. Como lei de formação de funções, elas são lei de formações de funções distintas. Mas tem mesmo limite, porque as duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 3. E como essa tem limite, esse limite também é o limite dessa. E qual é o limite dessa daqui? Qual é? O limite da função polinomial no ponto, que é o valor da função polinomial nesse ponto, que é quanto? 27. Diga. Como é? Domínios são possíveis de associação. Mas, por exemplo, se eu chegasse a eu tivesse possível. Fosse o quê? Possível, por exemplo. Famílias, dessa elevação reais, aí mandaria, não queria não seria possível. Não.
Ah, eu entendo o que você quer falar. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Olha aqui, ó. Eu acho que eu entendi a sua dúvida. E se eu entendi, isso pode ser respondido assim. A proposição, você tem que ter em mente a proposição que baseia esse cálculo, tá? Essa última igualdade aqui é consequência dessa proposição que está aí. Que diz que se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma tem limite, a outra também terá, sendo os limites iguais, tá? Então você pega assim, ó, não sei se for o caso, mas pega assim, limite com x tendendo a 2, pega o x tendendo a 1, por exemplo, de x3 menos 1 sobre x2 menos 1, ó. Tá? Isso é o limite com x tendendo a 1 de... Primeiro que isso é uma indeterminação, certo? 0 sobre 0. Limite do numerador é 0, limite do denominador também é 0. Como é? Não, basta você justificar. Como é que você justifica que é uma indeterminação 0 sobre 0? Mostrando que o limite do numerador é 0 e que o limite do denominador também é 0. Mas é por quê? Porque o limite do numerador é o limite da função polinomial. Tá? Você sabe calcular. O limite do denominador também é a função polinomial. E dá 0 e 0. 0 sobre 0. Então, indeterminação do tipo 0 sobre 0. E chega aqui e fica limite o quê? X à terceira menos 1 à terceira. 1 é 1 à terceira. E embaixo, menos 1 ao quadrado. Aí eu fatoro. Isso dá igual a limite com x tendendo a 1 de quê? Aqui é quem? É x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Pronto. Que é 1. Sobre x menos 1 vezes x mais 1. E quem é isso? É o limite quando x tende a 1. Aí essa passagem eu uso a minha propriedade, ó. Minha proposição que está ali enunciada. Eu só fiz uma figurinha para justificá-la. Limite com x tendendo a 1 de quê? Aí aqui, como é que eu calculo esse limite? Propriedade operatória. Porque aqui não é mais não é indeterminação. Que é o limite do numerador. Qual é o limite do numerador? Limite do denominador? Me dá 3 meios. Essa última igualdade, ó, esta igualdade é a propriedade operatória. Veja bem, aqui também, ó. Para que você vai fatorar? Não dá para fatorar, não. Dá não, porque x ao quadrado mais x não tem raízes reais. O menos 1 não é raiz disso. Tá? Então, nem vá atrás. Essa igualdade aqui é a propriedade operatória que dá o limite do quociente. Você também pode argumentar que essa igualdade aqui é propriedade operatória, porque é consequência. Limite da soma é a soma dos limites. Só que aqui é a propriedade operatória específica que dá o limite do quociente ao quociente dos limites.
Tá certo? Tem mais a ver com o que nós estamos fazendo, que é a indeterminação. Isso aqui não é uma indeterminação 0 sobre 0. Aí eu posso aplicar limite do quociente ao quociente dos limites. Tá? Coisa que eu não posso fazer aqui. E essa igualdade aqui, essa última igualdade, é consequência da proposição lá, que diz que se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e onde essas duas funções coincidem? Aonde não? Onde essas duas funções coincidem? Quem é o ponto? É o 1. E com certeza, essa função e essa, elas coincidem nesse conjunto aqui, ó. Cadê o 1? Desenhar 1 bem aqui. Aí bote o menos 1 bem aqui. E o 3. Nessa vizinhança aberta e estrita de 1, as duas coincidem. Repare que essa daqui, o menos 1 não faz parte do domínio dessa função, por isso está aberta. Mas se eu considerar essa vizinhança aberta e estrita de 1, as duas coincidem, essa função e essa, só que essa tem limite, 3,5. Então a outra também tem limite. Tá? É a proposição. Para ter acesso a mais limites, há uma outra propriedade que diz o seguinte, ó. Que eu também não demonstrarei aqui, tá? Mas está demonstrado nas notas, todos os detalhes. Se eu for demonstrar, usa muito tempo de aula, eu não sei se é produtivo para que eu me proponha a fazer. Penso que não. Que é a seguinte proposição. Dá um trabalhinho demonstrar. E demonstrar é nada mais, nada menos do que justificar a sua intuição, usando a definição teórica de limite, tá certo? É mostrar que a intuição funciona. Sejam N natural não nulo e F a função dada por f de x igual a raiz enésima de x. Repare que eu não sei aqui quem é o domínio da f. O domínio da f depende do n. Melhor dizendo, depende da paridade do n. Se o n é par, o domínio da f é o conjunto dos números reais não negativos. Se o n é ímpar, o domínio da f é o conjunto dos números reais. O fato é o seguinte, que dado P pertencente ao domínio da f, o limite de f de x com x tendendo a P, isto é, quem é o limite de f de x com x tendendo a P? É o limite da raiz enésima de x com x tendendo a P é igual a raiz enésima de x. Tá certo? Não, você pode usar isso. Se prova, tá? Na definição. E aí eu posso colocar esse limite aqui para você. Limite com x tendendo a 4 de x menos 4 sobre a raiz quadrada de x menos 2. Que é uma indeterminação. Esse limite é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Limite do numerador é 0, por causa daquela proposição que é o limite da raiz de x com x tendendo a 4. 2. Por propriedade operatória, que é o limite da diferença? 0. Limite da diferença é a diferença dos limites. Não, limite da soma é a soma dos limites. Só que tem um menos 2 aqui, que é o menos 1 multiplicado por 2. E o limite de uma constante, né?
Ou então, limitar constante a constante. Isso é mais menos 2. Então, dá zero, tá? Limitar